Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas ao RumoCast. Aqui a gente fala sobre bastidores, estratégias e boas histórias do mercado de STR. Hoje a gente está começando o episódio 2, o episódio sobre pitch de vendas. Eu sou a Mariana e vou trazer para me acompanhar nesse episódio a Ana. Seja bem-vinda, Ana. Obrigada, Mar. Bom estar aqui de novo para falar com vocês Pois sobre é. isso. Vou me apresentar um pouquinho dessa vez também antes. Então, eu sou a gerente de contas aqui da Rumo, da Atlântica. E eu vim parar aqui porque eu já vim com um histórico, né? Eu fui Atlântica há muitos anos, depois eu fui para uma startup que é do segmento de residenciais, vivi esse universo por quase 3 anos e vim de volta para a Atlântica para continuar com esse segmento aqui, trazer essa expertise de mercado e fomentar mais. E dentro dessa visão, vim trazer um pouquinho para vocês do meu conhecimento sobre como é que a gente vai captar esse cliente lá fora através do pitch de vendas. Muito bem, é um episódio pedido esse, É né? bastante. Bem pedido, porque quando a gente vai fazer visita em conjunto, né, sempre tem essa dúvida, mas como eu vendo? Mas como eu mapeio? Me ajuda. Então a Uhum. ideia também de gravar esse episódio é fazer um passo a passo. Então, diferente, né, de outros episódios, talvez, a gente vai fazer bem passo a passo mesmo, perguntas e respostas que vocês podem, né, ouvir nas visitas e que a gente vai tentar aqui ajudar, certo? Exatamente, trazer os principais pontos para o pessoal tirar dúvida e saber o que falar para o cliente na hora dali do cara a cara. Muito bem. Então vamos lá, vamos começar cara a cara aqui, então. Já vamos Hum. abordar, já vamos levar esse nome em frente. Bom, para começar esse passo a passo, Aninha, conta um pouquinho mais pra gente sobre o conceito. O que é o Rumo, né? A gente brinca que é o melhor dos dois mundos. A gente traz esse universo de casa, de residenciais, mas com serviços de hotelaria. Então, a pessoa vai ter a casa dela ali completinha, para ela se sentir à vontade, mas também ela vai ter o conforto e a comodidade da hospitalidade, né? Que é uma marca já registrada da Atlântica. A gente funde esses dois conceitos. Você acha que a Atlântica faz diferença nesse speech? Você acha que quando a gente marca uma Faz. visita, a gente fala, eu sou da Atlântica, né? Como que você acha que a Atlântica faz essa diferença na hora de embasar, né? De contextualizar os residenciais? Eu sempre chego para os clientes e falo, a Atlântica, ela é uma empresa que está desde 98 no mercado com a hotelaria. Então, são mais de 160 hotéis espalhados pelo Brasil. É uma expertise de anos. O Rumo é uma bandeira da Atlântica, é a nossa bandeira de residencial. Então, isso quer dizer que a Atlântica pegou esse segmento novo de mercado, onde ela viu um potencial enorme e trouxe toda a expertise dela para esse modelo de negócio. Muito bem. Então, ele trouxe o conhecimento que a gente tem sobre hotelaria, hospitalidade, distribuição, precificação e colocou dentro do conceito de Um pouco de residencial. profissionalismo mesmo, né? Quando a Exatamente. gente fez a pesquisa de persona aqui dentro da Atlântica, até para decidir nome, público, etc., uma das coisas que realmente saiu na pesquisa é o quanto a Atlântica o nome da Atlântica, né? Faz Uhum. diferença na confiabilidade de quem compra a gente. Então, acho que de fato a gente precisa levar essa bandeira, né? Mas não esquecer também que a gente está coberto por trás, né? Tem uma marca muito forte por trás. Muito bem. E a parte de estrutura, Aninha? Conta um pouquinho pra gente. Então, a gente estrutura, né? Somos residenciais urbanos, então a gente tem estúdios e apartamentos dentro de grandes centros urbanos com infraestrutura completa. Então, quando a gente entra dentro de um estúdio, ele vai ter a cozinha completa, fogão, geladeira, a infraestrutura do condomínio, né? Então, piscina, academia, co-work. Então, quando a gente olha para esse modelo de serviço, é pensando em toda essa estrutura que agrega ele. Muito bem. E facilidade, né? Porque você entrar num apartamento todo completinho, na maior parte das vezes bem novo, porque o mercado de estudos é um mercado muito novo, né? Uhum. Então os nossos apartamentos, a grande maioria, são bem novinhos, né? Muda tudo, Sim, né? eu brinco que faz toda uma diferença você chegar para o cliente e falar assim: tá vendo aquele prédio novo com aquela piscina no rooftop? Ele vai poder utilizar dentro da hospedagem dele aquele serviço. Ele vai olhar o Pinterest e aquele É, conceito de coisa nova, do moderno, de arquitetura, e vai trazer para dentro da realidade dele como se fosse o lar dele ali durante aquele período que ele tá com a gente. muito bom. E a parte de tecnologia, praticidade, quais são os nossos diferenciais com relação a isso? É uma palavra que
Eu brinco que para alguns dá medo e para outros traz Conforto. felicidade, conforto, que Aquele é quentinho no exato, coração. que é tecnologia e praticidade, né? Então é muito importante a gente passar para o cliente que o Rumo é um serviço digital, desde o momento da compra até o momento do check-in e durante a hospedagem dele e durante o check-out. Então, toda a comunicação que a gente tem com o nosso cliente. Óbvio, a gente vai ter as visitas presenciais, como sempre, tem a equipe de vendas ali para dar suporte, mas a comunicação com o Rumo, ela é 100% digital. Então, vai ser via WhatsApp, nos canais de distribuição, o check-in vai ser feito dessa forma. Então, quando a gente fala de Room, a gente tem que pensar em tecnologia e praticidade, porque quando a gente pega o caminho, é muito rápido, desde o momento da reserva até o check-in da pessoa que vai ficar ali com a gente, até o check-out. É isso aí. Acho que também é importante completar, você falou até com relação às visitas, né? O público long stay, ele é um público que normalmente é um pouco mais detalhista, né? Uhum, Para não dizer carente, talvez. Então a gente precisa levar eles para conhecer. sim. Eles querem ver tudo, né? Ver todas as comodidades, as praticidades do prédio, do apartamento. Afinal, é onde ele vai passar bastante tempo. Então, isso também é tranquilo, né? A gente leva eles para visita, faz como se fosse um host mesmo das visitas Sim, desses clientes, certo? sim, a gente pode levar para conhecer as unidades. Eles já entendem nesse processo de conhecer, eu acho muito legal porque eles entendem como é o check-in, porque a gente precisa fazer a liberação na portaria. Eles podem vir conhecer a estrutura do prédio. Algumas unidades, por exemplo, hoje a gente tem aquelas fachadas que sobe o prédio e a fachada tem um cafezinho, tem alguma coisa, a gente senta para tomar um café ali, ele vê como funciona o entorno, como é que funciona a região, depois sobe para conhecer o apartamento. É muito importante, por quê? Porque é onde ele vai passar, às vezes, muito tempo, né? Sim, A sim. gente fecha projetos de expatriados, a gente tem o pessoal que vem para São Paulo, às vezes, para ter um projeto grande onde ele vai ficar um ano, ou ele vai ter que renovar durante muito tempo aquela estadia. Então é importante que a gente possa mostrar para ele como é que é o apartamento e não só para o hóspede final, né? Para as agências também. É muito importante levar elas. Quando eu vou para agências de viagem, trago isso, eu brinco que eu falo, eu não vim aqui nem vender a bandeira. Eu vim aqui dar um treinamento para vocês do que é esse segmento, Sim. como ele funciona. Ainda é muito novo, né? A gente Uhum. precisa. Eu, ano passado, até eu brincava, falava que meu nome era Maria, meu sobrenome era treinamento. É, Porque exato. a gente deu, eu nem sei quantos treinamentos isso continua, porque é sempre uma pessoa nova, sempre Uhum. um consultor novo, uma empresa nova. Então a gente realmente tem que dar bastante treinamento. Até um dos motivos disso é que a gente decidiu gravar esse podcast, né? Exatamente. Para estar ali disponível e todo mundo que entrar novo, que chegar novo, a gente conseguir atingir de alguma forma no podcast. Uhum. Muito bem. E a parte de comodidade? Então vamos lá, quando a gente fala de comodidade, o que que é importante eu virar para o meu cliente e falar? Primeiro que vocês vão me ouvir falar muito, que é o espaço completo ali organizado, a utilização do prédio, mas também Wi-Fi, principalmente a galera que vem a trabalho. A gente tem um modem dedicado ali dentro do apartamento. É um apartamento, Ana, mas meu cliente vai ficar só uma semana, 2 dias. Flexibilidade, então é uma comodidade ele poder Uhum. ficar ali no tempo maior ou um tempo menor. E também aquele atendimento que a gente tem dos concierges. Então, durante a hospedagem, ele vai ter alguém ali via WhatsApp para acompanhar e para tirar dúvidas. Dúvida até no sentido de, eu não sei ligar o cooktop. Eu não sei se vocês já usaram um cooktop, mas eu Cada como um é de um jeito, né? Exato. Eu como uma pessoa que usa um fogão tradicional, É. eu me complico com o cooktop. Então, o pessoal tá ali para auxiliar até na utilização dos equipamentos dentro da unidade. Ele tem um concierge online que vai dar esse suporte para Que ele. nem todo mundo sabe, né? Que a nossa central de atendimento ela é 24 horas, né? Exato. Então uma boa notícia, né? A gente tem assim, tanto a central de atendimento 24 horas, como se tiver algum chamado emergencial que não tem outra forma de resolver, a gente também tem manutencista 24 horas para atender o Exato. cliente. Muito bem. E a localização, Aninha? Vamos falar um pouquinho mais sobre ela? Vamos, essa parte também é bem importante, porque se vocês pegarem todos os rumos de São Paulo, a gente tá sempre perto de estações de metrô, vias de acesso, então ali avenidas, rodovias que vão levar para outras regiões de São Paulo. E lembrando que dentro da localização, a gente sempre preza, e aí é importante falar, por não só estar perto da empresa. Por quê?
Porque se aquele cara vai ficar mais tempo, ele tem que saber se tem padaria ali perto. Sim. Tem uma escola, às vezes é um expatriado que vem com a família. Se tem um espaço pet ali pra ele deixar, porque hoje a gente, né, não é só os filhos, a gente tem o pai e mãe de pet. Sim. Então A gente aceita pet. a gente aceita pet, é importante dizer. Então, quando a gente fala de localização, a gente tem que pensar em 2 fatores. Não só locomoção, mas também no bairro. Sim. Quando você As vai. facilidades As do bairro. facilidades. Quando a gente vai numa visita e o cliente quer saber não só o tempo que ele demora para chegar na empresa, ele quer saber o que que tem no entorno. Hoje, por exemplo, a gente tem um cliente que ele fica lá em Cotia e ele usa constantemente a região do Itaim. Por quê? Porque no lugar onde a empresa fica em Cotia não tem nada em volta. Sim. Ele às vezes não quer nem ficar ali em Alphaville porque fecha tudo de final de semana. Ele fica uma longa temporada. Ele quer um bairro onde, além dele ter fácil acesso à empresa durante a semana, ele possa viver o entorno. É isso, viver a cidade, né? Exato. Então, quando a gente vai para um cliente, principalmente quando a gente fala de longa temporada, não pensar só na distância do cliente. Às vezes você vai deixar de oferecer um rumo, porque você vai falar, ai, mas eu tenho esse aqui que fica a 1 quilômetro e esse rumo tá a 6, 7. Principalmente São Paulo, tá? Porque para quem é de São Paulo sabe que 6, 7 quilômetros pode parecer perto. Bastante coisa, bastante tempo. Mas para aquele cliente vai fazer sentido porque ele não vai vivenciar só o trabalho. É a Sim. vida, é o dia a dia dele. E também às vezes traz família, né? Traz Uhum. filhos, então realmente é ideal ter mais coisas em volta, Isso, né? então sempre oferecer não só o mais próximo, mas talvez o que vai ter um entorno com mais Entender o atrativos. que ele quer no final, né? O Exato. que você está procurando, né? O que esse cliente está procurando? Às Acho que vezes entender a um gente pouco se mais. limita muito, né? Sim, a localização. Uhum. Muito bem. A concorrência, pensei aqui talvez a gente falar sobre concorrência, porque os clientes costumam perguntar, tipo, quem são seus concorrentes, assim? Ou é difícil? Eles têm essa noção? Hoje a gente vai ter, acho que se for falar de nome, um concorrente só, que um cliente ou outro já conhece, já fala, até porque tem muitas unidades. Mas a gente acha a grande maioria falando muito, não do concorrente, mas do canal de distribuição, Sim, que é o Airbnb, que é né? o Airbnb. Muito Então, eles vão comprar a gente, ou não só a gente, quanto outros via Airbnb. E qual é a contrapartida quando o cliente fala eu uso Airbnb? Primeiro, a gente já acende uma luzinha que se esse cliente usa Airbnb, ele vai utilizar o nosso. E segundo, que a gente vai ter o suporte direto se ele comprar com a gente. Nós temos uma equipe de vendas, a gente tem o suporte na hora dele pagar, na hora dele precisar de algum serviço. O Airbnb, ele é uma plataforma de vendas, ele nem é nosso concorrente. Sim. Ele é uma plataforma de compra como a gente tem na Booking, como a gente tem no hotels.com também. Então, geralmente, quando a gente vai falar com esse público, ele vai citar o Airbnb. É importante a gente virar para ele e falar, mas então, o Airbnb é uma plataforma de compra, como a gente paga um comissionamento, você está comprando via um canal terceiro, Sim. e mostrar para ele o caminho para compra direta com a gente. Hoje, de concorrente grande, eu acho que nas empresas a gente basicamente ouve só Charlie. Ouve só Charlie. Uma ou outra falam da House, mas a House passa mais uma coisa mais de dia a dia, mais jovem, é mais um B2C do que um B2B. Hoje no B2B o nosso principal concorrente é o É a Charlie. Charlie mesmo. Muito bem. Já que você começou a falar sobre Airbnb, então, vamos falar sobre o processo de compra? Vamos. Gente, quem conhece a hotelaria padrão vai saber o nosso processo de compra de core salteado, não De trás tem pra segredo. frente. Exato. Então, como é que vai funcionar? Acho que compra direta, ponto 1. Então, nós temos a nossa central de reservas, que vai ser via e-mail, WhatsApp ou telefone. Sim, temos um telefone. Que também é um diferencial, Que porque o também é um concorrente não tem diferencial. um telefone. Somos, acho que, a única empresa que trabalha hoje com short term rental que tem telefone, tá? Uhum. Não conheço nenhuma. Se vocês souberem, vocês me contam depois, porque ninguém tem um telefone. Às vezes a gente sabe que a secretária ou agente de viagens vai querer falar com alguém. Isso passa algum tipo de segurança para quem não confia tanto no atendimento online. Então, durante horário comercial, segunda a sexta, a gente tem um telefone fixo. A gente tem o nosso canal de WhatsApp. A central de reservas, ela vai trabalhar no horário comercial. Posteriormente, entra só o pessoal de atendimento. E nós temos e-mail. Ana, como é que vai funcionar a reserva?
Telefone e WhatsApp, para o caso do corporativo, vai ser só para consultar a disponibilidade mesmo, porque na hora de fazer a reserva, ele precisa mandar por e-mail, porque a gente vai ter que estar ali registrado como documento, como a gente está acostumado no padrão. Segundo ponto que a gente pode estar, canal de distribuição. Então, hoje a gente pode estar na Omnibis ou na B2B. Aí, falando de Omnibis e B2B, eu vou ter que puxar um pouquinho o segundo ponto, que é a questão do R e NR, Sim. tá? Qual é esse conceito, gente? E por que é importante vocês saberem dele no momento da compra? Questões burocráticas, tá? O NR, eu falo que é um metro quadrado construído para prestação de serviço. Então, ele vai ter ISS, que é o Imposto sobre Serviço, ele vai ter o CNPJ próprio, mais conhecido como os hotéis que a gente trabalha hoje. Então, vai ser o mesmo esquema. Ele vai emitir a nota fiscal, ele vai ter um CNPJ próprio dele. Esse é o principal ponto, gravem bem o emite nota fiscal. Sim. Quando a gente fala do R, ele é um metro quadrado construído para moradia. Então, quando a gente vai morar, o que a gente recebe? Um recibo de locação. Então, ele não vai ter um CNPJ dele, ele tem um CNPJ central, que é o da nossa administração. E aí, ao final dessa hospedagem, ele recebe o recibo. E ele também não vai ter o ISS, que é o Imposto sobre Serviço, porque ele é um metro quadrado para moradia. E aí, a pergunta que a galera faz de volta. Ana, mas e se a empresa não trabalha com nota fiscal? Trabalha só com nota fiscal, perdão. Aí, você vai ter que... Manda o modelo. Eu sempre falo, manda o modelo. Vê se ele trabalha com Airbnb, porque se ele trabalha com Airbnb, ele trabalha com recibo. Sim. E entende se ele tem expatriado, se ele tem pessoas de projetos. Por que eu digo isso? Porque às vezes esses casos estão fora da gestão e aí eles locam casas, eles locam apartamentos. Sim. E nesse caso eles vão sim receber esse recibo, tá? Importante. Então, só voltando então para a parte de compra, o Minibis está em todos os canais, B2B só NR. Muito bem. O cliente, às vezes, também, eu sinto que ele nem sabe o que ele tá comprando. Quando você fala, só chega com a notícia ruim, né? Entre aspas, é Exato. recibo, não é nota. Às vezes o cliente nem sabe exatamente todas as possibilidades dentro da empresa, né? Porque são Isso. muitos contatos dentro da empresa, muitas demandas dentro da empresa. Então, às vezes, aquele cliente específico tem essa resistência por algum motivo. Mas talvez outros não tenham, né? Outros contatos dentro da mesma empresa tenham outros tipos de liberação, né? Por isso que eu brinco, é muito melhor antes a gente vir questionando o que ele já usa e qual a demanda que ele tem, para depois entender. Porque se eu chegar e para o cliente perguntar só assim, ai, mas você só trabalha com nota fiscal ou não? Ele talvez te dê uma resposta que não seja Sim, na verdade, de imediato ele vai te falar sim, exato, só nota só nota fiscal, fiscal. né? E o quanto também os próprios hóspedes estão buscando esse modelo, né? Às vezes, Isso. realmente, um hóspede quer ficar mais tempo e a estrutura da hotelaria convencional talvez não atenda. Então, de fato, levar também esse ponto, né? Que a gente tem visto muito os próprios hóspedes vindo. Tanto é que, normalmente, quando o hóspede paga, a gente teve já casos, né? O hóspede pagando, ele ficava em residencial. Quando a empresa pagava, ele ficava em hotel. Isso a gente teve algumas vezes dentro da nossa realidade aqui, então talvez, por que não, né? Será que realmente não dá para fazer alguma coisa por dentro da empresa, nem que seja um benefício, uma indicação, um Sim. cupom de desconto ou qualquer coisa do tipo, né? E é meio doido o processo, porque eu já fui em empresas, por exemplo, que tem a sua própria ferramenta de compra, né? O online booking tool deles. E aí, dentro da plataforma de compra, eles liberam um canal de distribuição. Então, tá liberado o Airbnb lá dentro, tá liberado a Booking lá dentro. A gente tá onde como venda? Sim. A gente tá dentro desses canais. E aí, eles compram a gente dentro da própria ferramenta da empresa. E aí, você chega no cliente e ele fala, ah, não tenho. E o quanto a gente, como vendas, tem um papel muito importante nesse processo, né? Tanto de entender, mas, por exemplo, de até treinar mesmo os clientes. Porque eu vejo agências que colocam todos os produtos residencial num pool de alguma coisa dentro das ferramentas que não é residencial, né? Mistura com tudo, mistura com pousada, albergue, entre outros. Sim. Então, o quanto de fato também, por ser uma coisa nova, um segmento novo, a gente tem o nosso papel de ensinar e tentar achar alternativa, né? Será que não dá para ter alguma otimização nessa plataforma? A gente tem feito muito isso com as OBTs, né? Que Sim. também a gente do lado de cá tá tentando se estruturar
para que o cliente realmente receba a informação que ele tem que receber quando ele compra via intermediários, mas o quanto essas ferramentas e esses clientes também têm um papel de responsabilidade no mercado, que é um movimento que não tem mais volta, de melhorar as ferramentas, né? De melhorar as extranets de uma forma geral, né? Exatamente. É uma coisa que a gente já tá fazendo. Por exemplo, a gente fechou um acordo, e aí vou abrir aqui com a Novo Honor, por exemplo, que é um cliente que usa muito a gestora manda mensagem quase todo dia pedindo disponibilidade, tentando entender onde ela pode deixar o colaborador dela. Por quê? Porque tem muito projeto, e dentro desses projetos eles trazem gestores de outras cidades que vão renovando conforme aquele projeto vai Sim. se estendendo, conforme aquele contrato vai se estendendo. E aí fizemos o carregamento no Minibis, que é o processo de compra que a gente está fazendo, fizemos a tarifa acordo, e hoje eles têm a Argo como ferramenta. Tá. Aí a gente sentou com a gestora, aí ela mostrou pra gente como é que espelhava dentro da ferramenta dela. A gente coloca todas as informações ali, e aí já fica a dica para quem for fazer esse processo e for vender. Dentro da Omnibis tá ali, processo de check-in, como é que funciona. A hora que ele vai comprar, tem informação. A hora que ele puxa a informação e vai provar o cheiro, não temos, não aparece. E sim, já é uma janela que abrimos com a Argo para a gente tentar deixar dentro da ferramenta especificado o que é o segmento de residencial. Então, houve já uma conversa com o Minibis para a gente colocar a informação lá dentro. Agora, estamos abrindo conversas com as OBTs, porque é de interesse delas. Claro. É um mercado que está crescendo muito e elas perdem não tanto. Tanto que hoje muitas das reservas da Novo Honor, porque eles já aprenderam o caminho de compra, vem de forma direta pra gente. Acaba não passando pela ferramenta. Muito bem. Vamos falar de serviço? Vamos falar de serviço. Durante a hospedagem, né? Porque a gente falou muito da compra, de distribuição e dentro do apartamento. Então, acho que o primeiro passo quando a gente fala de serviço é o check-in. Como é que é feito, qual o caminho de minhoca, que as pessoas acham que é um caminho de minhoca, mas eu juro que não é. Sim, é mais fácil do que parece, É mais fácil do que parece. Gente, hoje todo mundo usa aplicativo de banco. Banco físico a gente não encontra mais lugar nenhum. Dificilmente você vai ver alguém andando com dinheiro. Como é o nosso processo de check-in? Ele tem um antifraude igual do banco. Por quê? Porque para acessar o apartamento, a gente precisa, isso é importante deixar claro para o cliente. E por que desse processo? Para a segurança do seu hóspede e para a segurança para quem está dentro do prédio. Então, como é feito? E, por favor, gente, expliquem certinho, peça para fazer previamente e vocês vão entender por que tem que ser feito previamente. Por quê? Porque a pessoa vai, manda o documento dela e manda uma selfie. Geralmente uma selfie segurando, né, o documento, pra provar aquele cara crachá. Não pode ser selfie de celular na praia, assim, né? Não, tem que não ser uma pode. selfie ali da hora, né, com o Isso. documento, porque a gente sabe que isso acontece. Manda uma selfie, manda uma selfie lá de... Ou toda bonita, né? Tipo, tô tirando uma selfie, não é pra postar, a gente jura que... Não é a selfie do Instagram, não é uma selfie Instagram. real. Até porque a LGPD não deixa. Exatamente. Essa selfie com o documento, a gente vai passar por um processo de antifraude. Da mesma forma, quando você vai entrar na sua conta do banco ou fazer alguma transação importante, ele faz um cara crachá com você para sua segurança. Então, a gente também tem esse processo. Então, esse documento ele vai ser validado. Então, Ana, meu hóspede fez uma reserva, ele sabia do check-in, mas ele chegou lá meia-noite e mandou os dados só na hora que ele estava na porta. Ele vai esperar. Sim. Por quê? Para segurança dele e para segurança de quem tá lá dentro, porque a gente não pode liberar uma portaria para todo mundo. Sim. Pode deixar todo mundo entrar e esperar lá dentro, porque a gente tem que entender quem é aquela pessoa que tá pedindo para entrar. Sim. E a informação de antecedência tá em todos os lugares, Em todos os lugares. A gente deixa em imagem, a gente deixa no descritivo, nas políticas. Só falta a gente colocar um outdoor piscando assim. Quase isso. Se desse, a gente colocava, Se né? desse, sim. Fez esse processo, vai ser muito simples, porque a gente vai avisar a portaria daquele prédio, o nome do hóspede, o apartamento que ele está liberado, e ele vai receber um passo a passo bonitinho no WhatsApp dele. Então, esse passo a passo vai estar como ele acessa, o que está liberado, o número do apartamento e a senha de acesso da fechadura eletrônica. Uhum. E aí, dentro do processo de check-in, eu gosto de lembrar um ponto 2. A senha de acesso é para o período que a pessoa está ali hospedada. Passou esse período, essa senha troca. Deu um atrasinho na hora de fazer o check-out?
manda uma mensagem pro time de operações e avisa, tá? Para ele não ficar bloqueado uma segunda vez e não poder entrar. Então, fez o processo de check-in, vai ter ali aquela senha de acesso durante o período, ele vai ter a segurança de quem tá entrando e saindo daquele prédio foi cadastrado, o documento foi validado por nós. Ótimo. Parece fácil. É Se tiver fácil. antecedência, parece fácil. E onde a gente tá, Aninha? De cidades? Como que a equipe de vendas encontra os materiais? O que que a gente tem para eles? Então, hoje a gente já está em mais de 30 endereços espalhados. São Paulo, capital, é onde a gente tem o maior número de unidades, muito bem localizadas. Então, a gente vai ter Brooklyn, Itaim, Vila Madalena, região da Paulista, Pinheiros. Lembrando que são apartamentos, gente, que dá para fechar grupo. Por quê? Porque a gente tem apartamentos de 70 quartos, a gente já vai abrir um com quase 200 quartos. Então, Prédios, né? Prédios, exato. Então, muito bem localizados, não só em São Paulo. Então, a gente tem Recife, a gente tem Goiânia, a gente tem Santos, a gente vai ter Salvador, a gente vai ter... E vai ter E vai ter Curitiba, e vai ter um monte de outros Curitiba. lugares que a gente nem O sabe ainda, né? pipeline está a perder de vista. Exatamente. Acho que vocês devem estar acompanhando a gente, o que mais abre é Rumo. Então, a gente piscou abrir um Rumo. Não Abriu dá um nem para Rumo. acompanhar, né? Não dá. E falando sobre material, tá, gente? Hoje a gente tem 2 links muito importantes. Que primeiro é um link do Maps, que vocês vão ter bonitinho por região o endereço de cada unidade que a gente tem, não só as de São Paulo, como as de outros estados também. O legal desse Maps é, clicou no Maps, colocou o endereço de onde você precisa, é muito prático de você usar para entender a região, para saber se é perto ou não do seu cliente. Se o cliente está perdido, não sabe onde ele quer, manda o link para ele, olha assim, se localiza mais ou menos o que você precisa. A gente tem um segundo link com a apresentação de todos os prédios. Então, fotos, políticas de hospedagem dedicados a cada um dos apartamentos. E esses links podem ser compartilhados com os clientes, tá? Não é só para você fazer uma apresentação ou para você entender. Você pode mandar direto para o seu cliente para ele ver a carinha do prédio, para ele entender da localização. Muito bem, dá para customizar também, né? Dá para pegar as apresentações e falar de alguns prédios específicos e customizar as apresentações. Exatamente. Teve um ponto que eu esqueci de falar, da gente voltar um pouquinho em estrutura. O quê? Limpeza. Da taxa de limpeza? Da taxa de limpeza, Ah, é uma boa tá? mesmo, pode falar. Lembrando, gente, que a gente funciona, né, com um valor de diária, mas que nem eu falei lá atrás, ela tem uma taxa única de limpeza. Até o que faz o fato da gente ser mais interessante para longa do que curta permanência. É uma taxa única que é cobrada, que é referente a uma limpeza no check-out. E essa taxa, ela vai variar de 90 a 200 reais. Então, pensando assim, se for uma diária só, é uma taxa que eu concordo que pesa um pouco. Mas ela pode se diluir, porque como ela é única, se for mais de uma noite, a gente tem ela diluída, tá? E caso a pessoa queira uma limpeza extra, ela pode agendar com o nosso time. É isso aí. E não adianta a gente falar de tudo isso daqui, né? Ensinar todo mundo, ensinar como compra, processo de compra, long stay, short stay, etc., se as pessoas não mapearem isso no Salesforce, né? Que a gente tem lá um campo específico, estratégico para as pessoas mapearem os clientes. E eu vou te falar que já peguei cliente que tava no Salesforce, que tava ali, ó, não utilizo residencial. E a gente chega ali e vê o cliente usando a gente. Eu acho que também vale a gente lembrar que a gente tem que perguntar e perguntar e perguntar, né? Que os clientes mudam, os processos dentro das empresas mudam, o perfil dentro das empresas muda. Então, pode ser que uma empresa hoje não tem projeto, mas amanhã ela passa a ter, né? Hoje não tem uma mudança que aquela secretária que a gente conversa tem visibilidade, amanhã ela passa a ter. Então, também não adianta mapear uma vez só e esquecer, né? A gente precisa, de fato, sempre tentar encontrar novos caminhos dentro das empresas e colocar isso ali dentro, né? Pra gente ter histórico e para quando a gente realmente precisar, né? Tirar um 80/20 de carteira de residencial, por exemplo, a gente ter a informação ali, né? E assim, falou uma vez que não usa, manda um material de abertura, avisa, olha, abriu uma unidade nova aqui, porque aí a gente não perde o gancho de puxar essa conversa de novo com o cliente, né? Avisa ele, olha, abriu aqui, eu sei que você não usa, mas vai que agora você tá aberto a essa nova possibilidade. Exatamente. Eu acho que, assim, para ter um bom pitch de vendas, a gente precisa saber o que a gente está vendendo. Então, acho que com esse passo a passo aqui, a gente deu um bom caminho, né, para as pessoas saberem o que elas estão vendendo. Vamos fechar só com dúvidas frequentes aqui. Um cara a cara rápido de dúvidas frequentes para fechar esse episódio com chave de ouro. Mas acho que
fizemos um passo a passo, demos um caminho. Eu acho que as pessoas estando capacitadas e treinadas, o pitch de vendas ele é um pouco customizável, né? Então você pode Sim. ter as suas abordagens, né? O seu jeito de vender. Acho que o nosso foco aqui foi as pessoas de fato saberem o que normalmente todo mundo pergunta nas visitas, né? Vamos para as dúvidas frequentes? Vamos, tipo, de frente com Gabi, você De falou. frente com Mari, De pode frente ser? com a Mari, no caso. Muito bem. Vamos começar com check-in. Check-in. Então, lembrando, 100% online, deve ser feito com antecedência e o processo é mandar a foto do documento. Lembrando, gente, brasileiros, o documento tem que ser sempre CNH ou RG dentro da data de validade, então tem aqueles 10 anos para não Carteirinha de esperar. estudante e carteirinha de vacinação não Não vale. vale. O banco vai Ah, tá deixar bom. você abrir sua conta com a carteirinha de estudante? Não vai. A gente também não Muito vai abrir a bem. porta. E estrangeiros, aí sim o passaporte. Muito bem. Café da manhã. Café da manhã, a gente tem hoje só 2 exceções que tem o café da manhã, tá? Que é o Room Itaim e o Praia de Boa Viagem. Os demais não possuem o serviço de café. Tem alguns que tem cafeteria no térreo, né? Uma Sim, estrutura de autosserviço, mas café da manhã no que a gente tá normalmente acostumado a ver na hotelaria, são só esses. exato. Muito bem. Taxas. Taxas, a gente vai ter, lembrando lá atrás, modelo NR, que é o não residencial da nota fiscal. Taxa de limpeza, que é aquela variação de R$ 90 a 200, mais o ISS, que é o Imposto sobre Serviço. O R, só a taxa de limpeza. Boa. Serviços extras para fechar. Serviços extras. Eles podem ser comprados, né, per pay use, então o pessoal vai lá, vai mandar para o nosso time de atendimento que ele quer uma limpeza extra, que ele quer uma troca de enxoval, vai ser cobrado o valor ali, é mandado o link de pagamento para ele, e dentro disso ele é agendado com 24 horas de antecedência. Exatamente, porque a gente não tem equipe local, né? Uhum, Precisa estruturar todo um processo para que isso aconteça. exato. Muito bem. Acabamos. É isso. Muito obrigada, Aninha, por trazer toda essa sua experiência, pitch, preparar tantos materiais. E também, gente, se vocês quiserem, podem acionar a gente diretamente. Acho que esse conteúdo aqui foi bem esclarecedor para tudo que a gente precisa saber antes de ir para uma visita de residencial. Mas estamos aqui, certo? Exatamente. O que vocês precisarem de ajuda na hora de vender um rumo, para dar um treinamento, para visitar as unidades, entender como é que é o conceito, a equipe está disponível. Muito bem. Muito obrigada, pessoal, por ficar até o final do nosso episódio. Esse episódio foi o episódio 2 de Pitch de Vendas. Se você gostou, compartilha com quem mais você acha que esse conteúdo pode fazer sentido, tá bom? Muito obrigada.